Alô galerinha, vamos dando continuidade aí na matéria, beleza? Último capítulo do livro, graças a Deus, tá? Capítulo 12, página 320, beleza? Tudo começa assim, sistema endócrino. Aí logo de cara aí tem a palavra destacada aí, né? Sistema endócrino, tá? É uma rede de glândulas e órgãos, tá? A gente vai estudar agora aí como é que esse sistema funciona, beleza? Qual que é a função dele? Regulação de muitas funções, tá, do corpo, tá? É muito importante, tá, esse sistema desde o início da nossa vida, e aí vai ao longo da nossa vida até o final aí. Ele é muito ativo no nosso organismo, beleza? Mas também conforme o tempo pode acontecer também, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai perdendo um pouco aí da eficácia dele, tá? Então vamos lá, glândulas, né? A gente falou de glândulas. O que acontece com as glândulas, né? Fabricam e liberam substâncias, tá? Que substâncias são essas também aí? Hormônios, beleza? E aonde elas podem estar liberando isso aí? Dentro ou fora da corrente sanguínea, tá bom? Então, como é que acontece aí essa comunicação do sistema endócrino, tá? Ocorre aí através de hormônios, tá? Secretados pelas glândulas endócrinas, tá? Glândulas endócrinas liberam dentro do nosso organismo, tá bom? Aí logo embaixo aí tá assim, glândulas do sistema endócrino, tá? E seus hormônios. Cada glândula secreta um tipo de hormônio específico, tá? Então eu vou falar de essas que está mostrando pra gente aí no livro de vocês, tá? Começa lá com o hipotálamo, tá? Liberados pela glândula hipófise, tá? Embaixo dele tá assim, hipófise, tá? Crescimento e reprodução, ele está ativamente ligado ao crescimento e reprodução, tá? Também controla o funcionamento de outras glândulas, beleza? Embaixo tem um pâncreas, tá? Ele controla o nível de açúcar no nosso sangue, importantíssimo, tá? Embaixo tem ovário, no caso das mulheres, testículo, no caso dos homens, tá? Produção aí de células sexuais, tá? Lá em cima tá assim, pineal, tá? Regulação dos ritmos biológicos, tá bom? Outra também aí, glândula tireoide, controla o metabolismo do corpo, tá? Embaixo tá assim, glândulas paratireoides, tá? Controla o nível de cálcio nos ossos, tá? E no sangue, beleza? Embaixo está timo, que é responsável aí por células de defesa do nosso organismo, tá? E embaixo aí, por último, tá suprarrenais, tá? Regulam a pressão arterial, frequência cardíaca e estresse, tá? Pode passando aí para a página 321, tá? Aí tá assim, funções dos hormônios, né? Primeiro, tem várias, quando a gente fala de hormônios, são vários tipos de hormônios para vários tipos de funções e finalidades diferentes, né? Então tá assim, ó, controle do metabolismo, crescimento, desenvolvimento corporal, sexualidade, reprodução, frequência cardíaca, pressão sanguínea, apetite, ciclos de sono, tá? Vigília, temperatura corporal, tá? Só que todos esses hormônios, eles agem, né? Tem uma palavra destacada no livro de vocês, que agem aí em células-alvo. São células específicas, tá? O hormônio, ele tem função específica, né? Secretado por glândulas específicas para agir em regiões específicas, tá? No caso aí, essas células-alvo que está em negrito no livro de vocês, eles têm receptores específicos para cada hormônio, tá? Um exemplo aí que está aí no o livro de vocês está utilizando, né? Que é a melatonina,
tá? Produzido aí pela glândula pineal, tá? Com a aproximação da noite ele é produzido, tá? E a diminuição do estímulo de luz. Como é que acontece? Conforme vai chegando de noite, né? Esse hormônio é liberado. É o hormônio aí que vai para você dormir. É normal, nosso corpo à noite a gente quer o que? Descanso. Com a diminuição da luz, né, nossa tendência é dormir. Né? Claro que se você passa o dia acordado, a tendência é dormir. Mas, devido ao uso aí de celulares, computadores, né, a gente acaba, com esse estímulo de luz artificial no nosso rosto, a gente acaba muitas das vezes não tendo o sono que deveria, né? Não descansando as horas que deveria, tá? Mas o exemplo aí que o livro de vocês mostrou é esse da glândula pineal, tá? Saúde e o sistema endócrino, tá? Tem 3 palavrinhas aí, que é nanismo, gigantismo e acromegalia, tá? O que acontece? O sistema endócrino ele é importantíssimo, assim como todo o sistema, né? Sempre que eu falo de sistema eu falo é importante, mas todos são. Não tem o mais importante e o menos importante. Mas quando a gente fala de hormônios, tudo no nosso corpo tem que ter um equilíbrio, né? Não pode ter mais, também não pode ter menos, né? Tem que ter o equilíbrio, o certo, né? Até quando a gente vai aí, por exemplo, tirar um exame de sangue, a gente pede lá um hemograma, todos os itens que tem lá tem o mínimo e o máximo que é para você ter. Menos que isso, ou menos que o mínimo, ou mais que o máximo, pode gerar algum problema para você. E é assim com hormônios também, né? Então um exemplo que o livro traz para você, por exemplo, é o hormônio do crescimento, né? O que a gente chama aí de GH, tá? Também chamado aí de STH. O que acontece? Se o seu corpo tiver uma deficiência nesse hormônio, pode acontecer aí o nanismo. Você não crescer o que deveria, você ficar muito pequenininho. Você não vai ficar anão, né? Você não vai chegar a ser um anão. Anão é outra história, né? Agora, pode acontecer também de você ficar muito pequeno, muito pequenininho mesmo. E tem também o gigantismo. O gigantismo é porque você tem um excesso, né? Você tem um excesso de hormônio. Então você vai ficar muito grande. Você fala assim, o que tem que ficar muito grande? Existe pessoas altas, só que existe pessoas altas, mas extrapolaram assim um limite. Não é uma coisa saudável, tá? Acaba sendo até prejudicial para você. E tem o que a gente chama aí de acromegalia, que é pessoas que utilizam desse hormônio como anabolizante, pessoas que praticam academia, querem ficar grandão, querem crescer, acabam utilizando desse hormônio sem precisar. Esse hormônio ele é vendido sob prescrição médica para pessoas que têm algum problema, que têm deficiência nesse hormônio. E pessoas que querem malhar, querem ficar forte, querem ter um resultado rápido, acabam utilizando desse hormônio, tá? E acaba tendo problemas, as extremidades do corpo crescem, dedo, queixo, fica um negócio meio esquisito, ele acaba deformando o seu corpo, tá? Tem também aí a glândula tireoide, né, que controla aí o metabolismo energético, também controla aí o coração, o encéfalo, o fígado, os rins, tá? Ciclo menstrual, memória, né, concentração, humor, controle emocional, tá? E também aí no caso quantidade de cálcio no sangue, tá? Depositando o cálcio no sangue, nos ossos, tá? Importantíssimo, nossos ossos, para ele ficar firme e forte, né? Ele precisa de cálcio. Por isso que é bom você ter uma dieta aí que tenha cálcio, né? Por isso que pessoas também idosas, né, acabam tomando aí, os ossos começam a ficar um pouco mais frágeis, acabam tomando medicamentos que tenham cálcio para dar um levante ali nos ossos, tá? Para não ficar frágil. O idoso, qualquer queda pode quebrar um osso, né? Que os ossos já estão mais frágeis, tá? E tem também aí o hipertireoidismo, tá? Quando tem muito
E o hipotireoidismo aí, quando tem pouco, tá? Também são doenças aí que acabam afetando muito pessoas, tá? E tem também aí na página 322, tá assim, bócio, né? Tem casos graves aí de hipertireoidismo. Hipertireoidismo é a produção intensa, né, da glândula tireoide, tá? A gente chama de hiper quando tá em excesso e hipo quando está abaixo do normal, tá? E tem na página 322 aí o bócio, né, que são casos graves aí de hipertireoidismo, tá? Ou pela falta de iodo na alimentação. Acaba acontecendo um aumento da glândula tireoide, tá? Fica inchado aqui, ó. Você tem um inchaço aqui, fica um negócio meio esquisito, tá? Tem também aí o pâncreas, né? Que no caso aí controla, né, através da insulina e do glucagon os níveis de açúcar no sangue. Quando tem muito açúcar, a insulina coloca a açúcar para dentro da célula. Quando tem pouco, o glucagon retira, tá? E tem até uma doença aí, diabetes mellitus, né, que é a carência de insulina no corpo. Então você tem uma carência de insulina no corpo, então o seu sangue começa a ficar com açúcar em excesso, beleza? Podando na página 323 aí, tá assim, relação entre os sistemas nervoso e endócrino, tá? Então vamos lá, sistema nervoso e endócrino, tá? Favorecem aí a interação dos sistemas, né? O sistema nervoso e endócrino está ligado, né? Porque é o nosso cérebro que manda as mensagens aí para tudo funcionar corretamente no nosso corpo, tá? Então aí influenciam muitos aspectos no comportamento humano, tá? Como crescimento, reprodução, metabolismo, tá? O sistema nervoso aí usa sinalização, né, elétrica através de impulsos nervosos e químicos, né? É assim que o sistema nervoso funciona, através de impulsos nervosos levados aí para o encéfalo, né, ou para a medula, no caso de reflexo, né? E por outro lado, o sistema endócrino utiliza como sinalização aí, como mensageiros, hormônios que são produzidos pelas glândulas, tá? Outra coisa aí também, o controle, tá assim, o controle nervoso, tá? Parte central do sistema nervoso interpreta os estímulos do ambiente, né, que chega pra gente, tá? E os estímulos também do nosso próprio corpo, tá? Tudo que a gente recebe de estímulo externo, né, nossas células receptoras pegam, converte em estímulo, né, impulso nervoso, e leva lá para o cérebro. No cérebro essa mensagem é interpretada e o nosso corpo recebe aí a ação necessária para estar respondendo, ou não, né? E o encéfalo aí no caso é o centro de controle, tá? Encéfalo. O encéfalo no caso, né, como eu falei, processa os estímulos externos, tá? Internos também do nosso próprio corpo, tá? Aí tá assim embaixo, divisão autônoma do sistema nervoso, tá? Existem algumas coisas que acontecem que é automático, não depende da gente, a gente nem sabe o que está acontecendo, só está acontecendo. Se a gente está vivo aqui é porque está acontecendo, a gente vai ver agora, tá? São processos, por exemplo, processos aí involuntários e a homeostase. A homeostase é a parte de equilíbrio do corpo, tá? Então, por exemplo aí, vamos lá, situações de medo, né, reais ou imaginárias, né? A gente tem coisas que a gente passa na nossa vida aí e a gente vai ter medo, né? Real. Ou então, sei lá, você está vendo um filme de terror, isso é ficção, mas você sente medo, né? E tem um hormônio que ele é secretado, né, que é a adrenalina, também chamado de epinefrina, tá? E também tem a noradrenalina, também chamado de norepinefrina, tá? Produzidos aí pelas glândulas suprarrenais, tá? É um hormônio que a gente chama de luta ou fuga, tá?
é usado aí nesses momentos de perigo, de estresse, tá? E na página 324, continuando essa parte aí de divisão autônoma, tá? Existe aí o sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá? Então, por exemplo, aí, a parte simpática do sistema simpático, né? Simpático, não é nada de simpático de uma pessoa simpática, não, outra coisa, tá? No caso aí, a parte simpática do sistema nervoso, né? Por exemplo, tá ligado aí com o aumento da pressão arterial, né? Batimentos cardíacos, ritmo respiratório. Você não fica comandando isso no dia a dia, né? Você sabe que eu sei que o nosso coração tá batendo, mas eu não tô sentindo ele batendo, só se eu botar a mão, né? Eu não tô fazendo ele funcionar, ele tá funcionando, automático. Respirar, se eu quiser momentaneamente, eu consigo controlar. Momentaneamente, mas eu não fico 24 horas pensando em respirar, eu não durmo pensando em respirar, né? E o pressão arterial também, eu nem sinto o sangue correndo nas minhas veias, né? E a parte aí parasimpática aí, tá? Por exemplo, regulação de enzimas digestivas, né? Produção de saliva, né? Você se preocupa com produzir saliva? Não. Enzimas digestivas? Não. Isso acontece, isso tem que acontecer no nosso corpo. Essa produção acontece, mas é independente da sua vontade. Você não comanda isso, tá? Então essa aí é a divisão autônoma, né? Parte simpática e parasimpática, beleza? Aí tá mostrando para vocês os órgãos aí de cada um, do parasimpático e do simpático, tá? Então, gente, vou ficando por aqui, beleza? O vídeo já tá ficando um pouquinho grande. Fiquem com Deus e bom estudo a todos.